Oi, meu nome é Luana, eu sou professora de artes e a aula de hoje é sobre o desenho, o seu significado, a sua origem e no final eu vou ensinar a fazer uma tinta natural com os ingredientes que você tem na sua casa. O desenho, ele é uma composição de pontos, linhas e formas. É uma composição bidimensional. Bidimensional é quando eu tenho duas dimensões, altura e largura. O desenho, ele é dividido em duas categorias, o desenho artístico e o desenho técnico. No desenho artístico, são apresentadas ideias, conceitos, é utilizado muito a criatividade para dar a sensibilidade visual. Nesse tipo de desenho, exige muito a liberdade de expressão. Já o desenho técnico, ele possui regras, procedimentos para elaborar um projeto. O desenhista, nesse caso, ele precisa de um treinamento específico. Um exemplo de desenho técnico é a arquitetura, a engenharia, o próprio design. E você sabe aonde que surgiu o desenho? Há milhares de anos atrás. O homem produziu a sua primeira forma de arte, que foi a literatura. Claro que não foi a literatura escrita, e sim uma literatura oral. Pois imaginem, eles passavam o tempo contando histórias, um para os outros. E que histórias? Coisas do dia a dia, da caçada, da visão das paisagens que eles tinham. E se foi realmente assim mesmo que tudo aconteceu, a gente não tem certeza, porque o homem primitivo não deixou nenhum relato escrito. Alguns estudiosos ainda acham que a primeira forma de arte é a dança, porque a dança é algo espontâneo de uma criança e também é uma forma de comunicação entre eles e com as divindades que eles cultuavam. O problema é que com a arte de contar histórias e com a dança, não temos nenhuma prova. O que podemos afirmar com certeza é que a pintura rupestre é sim a primeira forma de arte documentada do ser humano. A pintura rupestre é a pintura feita na parede das cavernas. Rupestre significa pedra. E as pinturas mais famosas são Caverna de Altamira, na Espanha, e de Lascaux, na França. As pinturas são impressionantes e elas se mantêm conservadas até hoje devido ao fato de terem sido feitas nos lugares mais escondidos das cavernas. Certo que tinham caráter mágico. Em outras palavras, o homem primitivo pintava essas imagens de animais para tirar deles o que ele acreditava ser o espírito vital, então conseguir caçá-los na realidade. Parece complicado, mas não é. Naquela época é importante lembrar que não existia agricultura, nem tampouco domesticavam-se animais. O homem não sabia que se jogasse uma semente no chão, aquela semente brotava e poderia virar uma planta. Então ele precisava caçar diariamente para conseguir sobreviver. Talvez então ele achava que quando pintasse aquele animal naquela parede, ele ia conseguir caçá-lo na realidade. O que nos sugere essa hipótese é o fato da maioria das pinturas de animais está atravessado por uma lança. Ainda hoje, tudo isso é uma hipótese. Não sabemos oficialmente o que aconteceu, mas sabemos que foi assim que a arte começou. Ela nasceu no interior de uma caverna escura há milhares de anos, modesta e cheia de vida. Tão cheia de vida que ainda hoje está aí, renovando-se a cada instante, desafiando com o seu mistério e nos dando muito prazer. O homem primitivo, ele utilizava para fazer suas pinturas na caverna o que a gente chama hoje de tinta natural, que a tinta natural é feita com elementos que a gente retira da natureza. E eu tenho certeza que algum deles você tem na sua casa, como por exemplo é o caso do açafrão, que é aquele tempero amarelo que a gente usa para temperar carne, frango, como é o caso também do pó de café, que eu tenho certeza que todo mundo tem em casa. Outros exemplos são o coloral, o carvão. Tudo isso a gente consegue produzir tinta natural. E produzir a sua tinta natural, você vai ter que escolher o pigmento em pó que você vai usar dependendo da cor que você quer fazer. No caso, eu vou usar o amarelo. Então você vai precisar do pigmento em pó, cola, que vai servir como um aglutinante para que essa tinta não dissolva e esfarele, e a água para dissolver essa tinta. Vamos preparar a tinta. Então você coloca 2 porções de pigmento em pó para 4 porções de água e 4 porções de cola.
Agora é só misturar. E aí você vai observando a textura dessa tinta. Se ela ficar muito sólida, você adiciona mais um pouquinho de água. E ao contrário, se ela ficar muito líquida, você adiciona mais um pouquinho de pigmento. Ela tem que ficar numa textura de tinta mesmo. Ó, como você pode ver, ela tá bem pastosa. Aí o segundo passo é pintar. Eu vou mostrar como que ela pinta. O ideal é que quando você pinte com a tinta natural, você espalhe bem e tente deixar o mínimo de pigmento sólido no papel, para que ele fique bem lisinho. Essa tinta natural, ela pode pintar papel e ela pode pintar parede também. Ela não é muito resistente à chuva, então prefira ambientes internos. A proposta de atividade é que você pesquise na internet alguma pintura rupestre feita nas cavernas que eu disse. Vocês vão encontrar muitas. Aí você vai reproduzir ela no seu caderno de desenho e fazer a pintura usando a sua tinta natural. E depois que você terminar o seu trabalho, não esqueça de marcar a hashtag Alunos da Luana e o @Alunos da Luana.